Graças pelo seu amor. De manhã cedo, os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus, o Salvador? Essa música eu aprendi quando eu era pequenininho. Minha mãe e meu pai, eles não são evangélicos, né? E eu tive, graças a Deus, uma senhora, ela se chamava Eli. Não é Eli, tá? É outra Eli. Ela se chamava Eli, a filha dela fazia parte do coral da igreja lá, da igreja fazia parte, participando do coral. E ela ensinou essa canção para a gente, para mim, para meus irmãos e outras crianças que faziam parte da escola dominical. E eu sempre guardei essa canção, sempre guardei comigo, né? Demos graças ao Senhor, demos graças pelo seu amor. Eu acredito que você também teve alguém para auxiliá-lo na sua carreira, né? Na sua jornada como cristão, que seja uma mãe, que seja um pai, um irmão, um tio. Eu acho tão bonito quando eu vejo os filhos falando assim: olha, minha mãe foi uma mãe de oração. Se hoje eu estou aqui, é porque minha mãe, né, orou por mim, minha mãe evangelizou. Mas graças a Deus, Deus colocou na minha vida outras pessoas para que assim a gente pudesse estar aqui hoje. Por que eu estou falando isso? Porque o pastor falou com tamanha propriedade sobre aqueles que não são constantes na fé, e eles aceitam tudo que ouvem. E é uma verdade. E a gente vai ler o texto que fala justamente sobre isso. De uma tradição que os judeus guardavam de muito tempo, de muitos anos, mas que não era aquilo que Deus tinha ordenado, mas era uma tradição judaica. E por ser uma tradição, eles guardavam e exigiam que os outros também guardassem. No livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 11, Marcos 7, verso 11, os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, vocês nunca vão me ver calmo aqui na frente. Eu sempre vou ficar nervoso. A gente sempre fica nervoso, né? Não tem jeito. Mas Deus nos guarda para transmitir essa palavra. Mas Marcos capítulo 7, verso 11, diz assim: vós, porém, dizei, Marcos 7, verso 11, vós, porém, dizei, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Os fariseus e os escribas, lá no versículo 1 do capítulo 7, a gente vai ler também para a gente poder compreender o que Jesus estava falando aqui. Eles viram que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, né? Nós temos aqui uma enfermeira e ela sabe muito bem que para a gente comer a gente tem que lavar as mãos. Nossos pais ensinaram isso, né? Tudo que você compra no mercado você tem que lavar primeiro, você chega da rua, você tem que lavar as mãos, tem que higienizar. Mas este lavar as mãos aqui dos judeus, não era higienização, era uma tradição judaica. Era uma tradição religiosa. O que eles falam aqui? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, ou seja, não lavados com as mãos. Isso é por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, ou seja, receberam de seus pais como tradições, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e canos. E tantas outras coisas que assim os judeus faziam, e no verso 11 é uma das outras coisas que eles faziam, que Jesus reprovou. Até o lavar as mãos aqui, Jesus reprovou, porque não era um ato de higienização, volto a dizer, tá? É correto você lavar suas mãos antes de se alimentar, ainda mais se ela estiver suja. Mas aqui era uma tradição religiosa dos judeus, dos fariseus da época, e eles então questionaram a Jesus: mestre, nossos pais, nossos anciãos, nossos antepassados nos ensinaram por tradição religiosa, não por higienização, que
tem que se lavar as mãos. E os vossos discípulos não fazem isso. E Jesus vai explicar, Jesus vai mostrar para eles o que de fato contaminava o homem, que não era simplesmente comer sem lavar as mãos. Jesus vai dizer que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai procede do coração. E o que sai do coração é prostituição, lascívia, tudo aquilo que é da natureza pecaminosa. Mas Jesus ele vai dar uma resposta para os fariseus. No verso 5, Jesus fala assim, no verso 6, Jesus fala assim: respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, de que adiantava aquela cena toda? De que adiantava os fariseus, os judeus da época, os escribas e toda aquela religiosidade da época honrar ao Senhor simplesmente com os lábios, simplesmente com a sua boca? E é muitas das vezes, irmãos, isto que nós também fazemos. Louvamos a Deus, adoramos ao Senhor, simplesmente com os lábios, né? Como o pastor muito bem disse, porque somos inconstantes na fé. E se a gente, irmãos, não se alimenta da palavra de Deus, se não há progressividade na vida cristã, na palavra do Senhor, nós seremos conformes esses judeus que guardavam tradições e só tradições. Você vê que é difícil para muitas pessoas no dia de hoje, eles largarem uma determinada tradição, porque aprenderam daquela forma. Aprenderam. Não tem a síndrome da Gabriela, nasci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. E existem muitos cristãos que também são assim. Por aprender alguma coisa, eles cresceram, eles ouviram daquela forma, eles aprenderam desde sempre daquela forma, e agora eles têm uma outra visão daquilo que a palavra de Deus ensina, mas por tradição, eles não largam aquilo que é errado. Por que, irmãos? Porque se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós seremos levados por todo tipo de vento de doutrina, conforme o nosso pastor falou. Mas por quê? Porque nossos antepassados nos ensinaram. Porque os nossos anciãos nos ensinaram. Porque nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos parentes que viveram antes de nós nos ensinaram. Passou de geração a geração e agora a gente segue dessa forma. E Jesus vai dizer: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês me amam simplesmente com lábios. Apenas sai palavras da boca de vocês, apenas sai cantoria da boca de vocês, mas o coração de vocês está bem distante de mim, entrando em contraponto, irmãos, aquilo que os fariseus estavam criticando dos discípulos de Jesus. Por que não lavar as mãos? E Jesus vai dizer: o que entra não contamina o homem, mas o sai. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que tudo que nós devemos guardar o quê? Nosso coração. Porque ele é enganoso. Não tem aquela frase que a gente ouve muito por aí? Segue o seu coração. Se você ouviu isso, Satanás soprou no seu ouvido. Se você deu ouvido, você pode ter certeza que você vai cair lá na frente. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nós devemos seguir aquilo que a palavra de Deus nos aponta. E muitas das vezes que a palavra de Deus nos aponta para a direita, o nosso coração está à esquerda. E a gente vai para a esquerda. Porque a gente ouve o coração. E quando a gente ouve o coração, nós temos tendência de praticar aquilo que desagrada ao Senhor. Nós aprendemos muito bem hoje pela manhã sobre Agar, sobre Sarai e sobre Abraão, antes de ser o seu nome mudado. O que aconteceu? Sarai, não crendo na promessa de Deus, e Abraão também duvidou por determinado tempo, pegou na sua concubina Agar, coabitou com ela, teve um filho, porque Sarai não deu ouvido à palavra do Senhor, mas deu ouvido ao seu coração. Já sou de idade, a promessa não vai se cumprir, então era a cultura da época, já que eu não dou filho para o meu esposo, vou pegar uma concubina, seguindo a tradição da época, que era uma tradição, vou lhe oferecer e assim ela vai gerar a descendência que Deus prometeu. Ou seja, irmãos, não confiando na palavra do Senhor. Então, quando nós também não confiamos na palavra
atentos à palavra de Deus, nós rapidamente vamos dar ouvidos às tradições que nos cercam. As tradições que muitas das vezes nós também aprendemos. As tradições que muitas das vezes nós crescemos rodeados daquelas tradições. E ao ouvir a palavra de Deus genuína e verdadeira, nos libertamos daquelas tradições. Mas, quando nós deixamos a palavra de lado, rapidamente voltamos para as tradições. Isso é uma realidade, irmãos. E Jesus continua rebatendo os judeus e os fariseus. Verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Volto a dizer, irmão, Jesus não está aqui dizendo, né, que você não deve higienizar o seu corpo, que você não deve higienizar o seu alimento. Esse aqui não é o ponto crucial. O ponto crucial aqui era a religiosidade judaica, que eles estavam condenando os discípulos de Jesus por não praticar a religiosidade ensinada pelos anciões dos seus antepassados, pelas tradições dos seus antepassados. E Jesus vai dizer, olha, o verso 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus, os saduceus, eles ensinavam doutrinas que não eram doutrinas ensinadas por Cristo, que não eram doutrinas ensinadas pelo nosso Senhor e que não foi ensinada na lei, que a gente vai chegar no ponto da lei, que não foi doutrina ensinada por Deus, dada a Moisés para transmitir para o povo, não foi. Foi simplesmente doutrinas criadas por eles próprios, preceitos de homens. E não é isso, irmãos, que nós vemos hoje, muitas das vezes, em muitas igrejas atuais, preceitos de homens. Simplesmente preceitos de homens. Doutrinas que o homem criou e eles criaram, né, e eles colocam como prioridade, como regra de fé da sua igreja. Mas que não é doutrina ensinada nas Sagradas Escrituras. Né? Existe uma determinada religião, né, que eu não vou citar o nome, mas que eles ensinam que a cruz, o pastor mandou esse dia para a manhã, eu assisti, que a cruz não é e não foi o suficiente. Isso eles ensinam que numa determinada data, Jesus ele passou do lugar santo e entrou no Santo dos Santos só naquela data. Ou seja, o livro de Hebreus fala que Jesus agora está sentado no Santo dos Santos, à destra de Deus, como nosso sumo sacerdote. Mas para eles isso não importa. Para eles o que importa é a visão que a fundadora da religião dele teve, que viu Jesus saindo do lugar santo naquela determinada data e agora entrou no Santo dos Santos. Naquela 1844. É chamado de um grande desapontamento, porque eles acreditavam que Jesus voltaria e Jesus não veio. Aí eles criaram uma teoria de que Jesus veio, mas saiu do lugar santo e entrou no Santo dos Santos. É chamado de juízo investigativo, essa doutrina. São preceitos de homens. Não são doutrinas nem ensinadas por Cristo, nem ensinadas pelos profetas, nem ensinadas pelos apóstolos. Não é fundamento cristão, mas é preceito de homem. E que muitos, por seguir aquela tradição daquela religião, não largam. Por quê? Porque aprenderam daquela forma. E vão seguindo até a morte daquela forma, se não abrir seus corações para ouvir de fato a palavra de Deus. E Jesus continua no verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardai tradições dos homens. Isso aqui, irmãos, não era mandamento de Deus. Você não vê um mandamento de Deus dizendo assim: lave sua mão quando for comer um determinado alimento. Você não acha isso na Escritura. Volto a dizer, não é questão de higienização, é questão de religiosidade aqui. Mas você não vê Jesus falando isso. Você não vê isso na lei, você não acha isso na lei. Não tem. Então eles criaram, e eles fizeram coisa tão terrível, irmão, que eles modificaram a lei de Deus para benefício próprio. O verso 11 fala sobre isso, a gente vai chegar lá. É possível você pegar a palavra de Deus, modificar o que está ali, para que você ganhe benefício próprio pela palavra de Deus. E é o que muitos hoje fazem no dia da palavra. E eles também fizeram dessa forma. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o verso 8: vocês estão negligenciando o mandamento de Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens. E o verso 9, ele disse: jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição, pois Moisés falou.
Agora entra a palavra de autoridade. Moisés. Pois que Moisés falou. Quando o judeu, aquele judeu que de fato guardava a lei de Deus e guardava a Torá, que seguia a sua religião judaica, de fato, quando ele ouvia Moisés, eles tinham respeito por autoridade de quem foi aquele homem, Moisés. Foi a maior autoridade da sua época, da época e até a época em que os judeus estavam. Porque Moisés entregou as tábuas da lei. Moisés libertou aquele povo do Egito. Moisés esteve face a face com Deus, aprendendo com o próprio Deus, para poder enviar ao povo a vontade do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês estão aprendendo, ensinando doutrinas e preceitos de homens que não foi ensinado por Deus, pois Moisés falou. Jesus aqui não está falando, pois eu falei. Mas Jesus está falando, pois Moisés falou. Por que Moisés, irmãos? Porque o povo lembraria dos 10 mandamentos, lembraria do monte que Moisés estava lá, que subiu e aprendeu do próprio Deus ali. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, vamos abrir lá. Faz parte deste mandamento, faz parte desse texto de Marcos, capítulo 7, o que eles estavam fazendo para que eles não honrassem seu pai e nem sua mãe. Por isso que aqui Jesus ele entra nesse contexto todinho, para que agora ele possa explicar o porquê que os saduceus, os fariseus, os escribas da época não estavam honrando seu pai e sua mãe. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, irmãos, o mandamento é honra pai e mãe. Deixa eu só abrir aqui na Marcos. O mandamento que Moisés deu foi honra pai e mãe. Esse é o mandamento bíblico. Este é o preceito de Deus. Deste mandamento aqui a gente pode se assegurar com certeza e fé que nós não vamos estar pecando. Desta tradição, honrar pai e mãe, nós podemos nos apegar, nos assegurar firmes e constantes nesse mandamento, nessa tradição, porque é uma tradição bíblica. E tradição bíblica, nós podemos nos assegurar dela, firmes e fortes. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe, agora abra lá em Levítico capítulo 20, também, Levítico 20, a partir do verso 9. Vamos ter o 7, 8 e o 9, para que a gente possa entender o 9. Levítico capítulo 20, vai falando sobre penas de alguns crimes que os judeus da época não poderiam cometer, ou alguns pecados que eles poderiam cometer. Aí chega no verso 7, no verso 5 de Levítico 20, que fala assim: então eu me voltarei, verso 5, contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos que após ele se prostituem com Moloque. Aqui os filhos estavam entregando, os pais estavam entregando seus filhos em sacrifício a Moloque. E aqui Deus estava revoltado com aquele povo que assim estava fazendo essa prática. Verso 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e o eliminarei do meio do seu povo. Aí entra a parte 7 que diz assim: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, e eu sou o Senhor que vos santifico. Para que nós possamos ser santos, de acordo com o que a palavra de Deus nos ordena, existe uma maneira só. Não existe outra maneira que o povo de Deus ele possa fazer, ele possa subir escadas, como algumas pessoas fazem, eles podem fazer sacrifício, eles podem
orar 24 horas por dia, jejuar 24 horas por dia, mas só existe uma maneira que o cristão ele pode fazer para que assim ele possa ser santo, conforme o Senhor Deus é santo. No verso 8 diz: guardai os meus estatutos. É simplesmente essa forma, irmãos. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. E eu sou o Senhor que vos santifico. Se você guarda os estatutos do Senhor, se você guarda os ensinamentos do Senhor, se você vive e pratica os ensinamentos do Senhor, o Senhor teu Deus te santifica. É Ele quem santifica. Não somos santos por nós mesmos. Nós não temos santidade por nós mesmos. Não é? Todos nós somos pecadores, carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós, todos os dias, necessitamos nos arrepender todos os dias de nossos pecados. Mas se nós permanecermos guardando os estatutos do Senhor, aquela tradição que você aprendeu, que não é uma tradição errada, mas uma tradição boa, que você aprendeu de sua mãe, de seu pai, do seu pastor, ou de algum cristão que te ensinou a caminhada cristã desde a sua infância, assim como eu tive, graças a Deus. E se você guarda isto até hoje, você está guardando os estatutos do Senhor. Se você guarda isto hoje e cumpre, o Senhor teu Deus é quem te santifica. Esses dias eu estava vendo uma frase, deixa eu só guardar aqui, Marcos. Eu vi uma frase de um pastor que ele fala assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É morte, é fome, é desemprego, é doença, é catástrofe, é o que você possa imaginar. E a resposta desse pastor foi assim, assim: bom, isto só aconteceu uma vez. E ele se entregou por vontade de Deus. Conseguiu compreender? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ele dá a resposta: e isto só aconteceu uma vez. E ele se entregou por vontade própria. Não há um bom sequer, irmãos. Não há um justo sequer. A palavra de Deus diz que não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus, não somos santos por nós mesmos, não nos justificamos a nós mesmos, carecemos da misericórdia do Senhor, carecemos de sermos justificados pelo Senhor, Romanos 5:1, justificados sois pela fé, temos paz com Deus. Se não formos justificados pelo Senhor, não seremos justificados, não seremos santos. Só o Senhor quem nos santifica. A Bíblia diz no livro de Isaías que nossas melhores obras, nossas melhores práticas que nós fazemos diante de Deus não são nada, diante de Deus são como trapos de imundícia. Então nós necessitamos todos os dias da misericórdia do Senhor. Mas, como permanecer santo diante do Senhor? Observando segundo os seus mandamentos, guardando os seus estatutos. Lembra o que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, por onde quer que andares, mas toma cuidado de fazer tudo aquilo que Moisés ensinou. Dela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, medita nela dia e noite. Salmo 1 também fala isso, que o justo, ele não anda segundo o conselho do ímpio, mas ele anda segundo a palavra de Deus, e dela medita dia e noite. Então nós só podemos agradar ao Senhor, sermos santos, conforme Deus é santo, observando segundo a palavra do Senhor. E nada mais. Vamos ler agora o verso 9 de Levítico, que vai bater com Marcos 7, que a gente leu. O verso 9 diz assim: se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. É esse versículo aqui que Jesus está citando. E o judeu, ele conhece a lei. O judeu, ele conhece. Diferente de nós, por mais que eles seguiam tradições de seus antepassados, mas eles conheciam a lei. Eles conheciam. Existem relatos, eu acredito que é verdade, que um menino muçulmano, seus 10, 13 anos, ele já conhece o Alcorão de pó e cabeça. Um menino muçulmano, lá com uma determinada idade, ele já conhece o Alcorão de pó e cabeça. Nós mesmos que somos cristãos é que muitas das vezes não conhecemos nem o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1. Muitos de nós não conhecemos. Então, irmãos, se nós observarmos segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, seremos santos conforme Deus é santo. E vamos agradar ao nosso Deus. E Jesus ele diz aqui, olha, vós porém
A parte B do verso 10 de Marcos 7. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Ele está simplesmente citando aquilo que estava em Levítico capítulo 20, verso 9. Ou seja, ele está agora dando autoridade àquilo que estava de fato escrito na palavra de Deus. E não aquilo que os escribas estavam ensinando, que eram tradições dos homens, que não eram preceitos de Deus, mas eram preceitos criados por ele próprio. Jesus agora está lançando por terra todo aquele ensinamento deles e mostrando de fato que eles deveriam guardar, que eles não estavam guardando e como eles não estavam guardando. Verso 11 vai explicar para nós. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corban. Que palavra é esta? O que significa corban? Corban, palavra hebraica que significa sacrifício, oferta ou oblação. Era uma oferta. Só que essa palavra aqui, irmãos, você vai ver que eles criaram para que eles pudessem se beneficiar de um mandamento que eles deveriam guardar e honrar e não estavam fazendo. Porque olha o que o texto diz. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. O que eles estavam fazendo? Bom, meu pai está velho, minha mãe está velha, está precisando da minha ajuda, mas eu vou pegar meus bens, meu dinheiro, minha herança, o que possuo, e dizer que é corban. Dizer que é oferta para o Senhor. E agora, por ser oferta para o Senhor, eu não vou poder abençoar meu pai e a minha mãe, que era o que eles faziam. Jesus vai explicar, olha o que Jesus fala. Então, o dispensais, ou seja, se for oferta para o Senhor, não pode mexer porque é oferta para o Senhor. Então, dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Só que eles não faziam nenhum e nem outro. Nem ofertavam para o Senhor e nem abençoavam seu pai e sua mãe, que estavam necessitando da ajuda deles. Simplesmente aqui eles estavam se aproveitando de sua tradição, se aproveitando dessa palavra aqui, se aproveitando dessa situação que a Bíblia não dá o respaldo aqui quando foi criado, em determinado tempo que foi criado isso aqui, mas isso aqui era a tradição deles. Eram tradições que eles aprenderam dos seus antepassados. Quer saber como guardar o seu dinheiro e não abençoar a sua mãe? E o seu pai que está precisando de você? Isso eles na época, usando a própria palavra de Deus. E não é muito que acontece nos dias de hoje? Utilizam da palavra de Deus, utilizam dos mandamentos do Senhor, utilizam desse livro sagrado aqui para se beneficiar com coisas próprias, com dinheiro ou com qualquer outra coisa. Aí talvez você possa pensar assim: bom, mas eu não sou um pastor, né? Eu não sou um falso profeta, eu não uso a palavra de Deus para ganhar dinheiro, mas muitos de nós usamos essa palavra para benefício próprio de nós mesmos. Muitos de nós já usamos a palavra de Deus para justificar um erro nosso. Para e pensa. Muitos de nós já usamos a palavra de Deus para justificar um erro nosso. Não, mas não é bem assim. Mas a palavra de Deus fala assim. Mas o contexto é outro, né? Sempre temos uma desculpa. Mas o contexto é outro, mas a época era outra. Deus, ele não mudou. Deus continua o mesmo Deus. O mesmo Deus que falou para Abraão, ele fala para você hoje. O mesmo Deus que ensinou para os discípulos, para os apóstolos, ele ensina hoje. A palavra de Deus que valia para eles naquela época, vale para mim hoje. Existe uma frase que eu não gosto dessa frase. Não gosto. E ela diz assim, que a palavra de Deus, ela depende da cultura de determinado lugar. Por exemplo, Brasil. Brasil é um país tropical, né? Ninguém vai para a praia de terra e gravata, né? E nem a mulher vai de terra e gravata. Mas, muitas das vestimentas que você vê as pessoas usando na praia, principalmente a mulher, vai contra o que a palavra de Deus ensina. Não é verdade? Vai contra o que a palavra de Deus ensina. Não estou dizendo que você manda ir para a praia de terra e gravata, não. Mas o que a palavra de Deus ensina sobre o vestimento é que seja com ordem e decência. Não vamos entrar nesse ponto porque o texto, o assunto não é esse. Mas só para os irmãos terem ideia. Quantos de nós, muitas das vezes, já utilizamos a palavra de Deus
para nos beneficiar, para benefício próprio. Não era isso que os fariseus estavam fazendo? Olha, para que a gente não gaste nosso dinheiro com nossos pais que já estão cansados, e a palavra de Deus fala que nós temos que honrar pai e mãe, vamos burlar aqui, vamos fazer alguma coisa aqui para que a gente não saia como culpado, para que a gente saia impune dessa situação. E Jesus reprova, Jesus fala negativo. Vocês estão errados porque vocês não fazem nem uma coisa e nem outra. Nem oferta para o Senhor e nem abençoar pai e mãe, que é um mandamento do Senhor, vocês estão fazendo. E nós, irmãos, muitas vezes fazemos a mesma coisa. Aí, voltando para a situação da cultura, mas a cultura daquele país é dessa forma. Mas quando a palavra de Deus entra, ela rompe a cultura. Ela rompe a cultura, ela tem que romper a cultura. Quando a palavra de Deus entra no meu e no seu coração, ela tem que quebrar toda a tradição. Ela tem que quebrar toda a religiosidade que nós um dia aprendemos. Ela tem que quebrar toda a cultura que um dia nós aprendemos. Né? Agora, uma cultura de um determinado país vai contrário ao que a palavra de Deus ensina. Eu vou aceitar aquela cultura porque é a cultura do país? Não posso. Não posso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser santos como Ele é. E só, irmãos, seguindo a palavra de Deus, só observando os mandamentos do Senhor, nós seremos santos conforme Ele é santo. Existe um pastor, que eu gosto muito de ouvir a mensagem dele, John Edward. Determinada mensagem dele, ele fala assim: leia a Bíblia contra você mesmo. Um negócio esquisito, né? Leia a Bíblia contra você mesmo. Porque nós temos por facilidade de pegar textos bíblicos, né? E quando nós fazemos isso, a gente pega versículos isolados, né? Eu gosto de usar sempre nós, porque nós temos sempre tendência de acusar outras pessoas, mas nos esquecemos que nós também fazemos muitas das vezes essas coisas erradas. Então, leia a Bíblia contra você mesmo significa o que a Bíblia está apontando de erro, não está apontando do erro da outra pessoa, está apontando do meu erro. Primeiramente, está apontando para mim, né? Como um pastor ele vai transmitir a palavra de Deus, primeiramente a palavra fala para o pastor, para depois o pastor transmitir à congregação. E a congregação guardar em seu coração e assim ensinar a outras pessoas. Então, leia a Bíblia contra você mesmo é simplesmente você observar segundo o que a palavra de Deus está ensinando. A palavra de Deus diz que se eu for para a esquerda, eu vou cair. Não é ideologia, não, tá? Esquerda, ou para a direita. Não é ideologia de política. Mas se eu for para a esquerda, eu vou cair, então eu não vou para a esquerda. Se a palavra de Deus fala para que eu não pegue aquilo que não é meu, eu não vou pegar aquilo que é meu. Se a palavra de Deus ensina que eu devo servir ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, então eu vou servir ao Senhor de todo o coração e de todo o entendimento. Se a palavra de Deus fala que eu devo honrar pai e mãe, eu tenho que honrar pai e mãe. Isso não é discutível. Isso não é um assunto que nós temos que colocar em mesa, né, e chamar teólogos reformados, doutorados em teologia para discutir. Temos que honrar pai e mãe? Não. Isso é simples e claro nas escrituras. Honra pai e mãe. Para que se prolongue, e ainda tem promessa ainda com o mandamento, para que se prolongue o tempo de Deus na terra. Não é porque tem muitos jovens aí que não passam dos seus 12 anos de idade. Né? Existem várias maneiras de a gente não honrar pai e mãe. Aqui os fariseus estavam fazendo na questão financeira, na questão de ajudar a necessidade do pai e da mãe que já estavam com idade avançada. Mas existem várias maneiras que nós, filhos, muitas das vezes não honramos os nossos pais e nossas mães. Né? Aí você pega aqueles filhos já adultos, né, que já têm filhos, que se esqueceram que eles têm pai e mãe. E que não honram mais ser pai e sua mãe, porque eles agora também são pais. Né? O mandamento continua valendo. Honra pai e mãe, para que se prolongue seu dia na terra. Então, irmãos, nós temos como observância a palavra de Deus e nada mais. Nós não temos como observância outros ensinamentos. Nós não temos como observância tradições que talvez você aprendeu desde a sua infância, e tradições que não são tradições bíblicas. Nós não temos por ensinamento, por observância, aquilo que a palavra de Deus não ensina. Nós não temos, irmãos, como observância aquilo que nós queremos, mas aquilo que a Bíblia quer que nós façamos. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que a Bíblia quer que eu e você faça,
não é o que você quer e o que eu quero. Né? A nossa vida, o pastor usou essa analogia pela manhã, a nossa vida é como uma criança. A criança, ela quer e ela quer e ela quer. Né? Se ela cismar que quer esse relógio que está no braço da irmã Raquel, ela vai lutar até conseguir o relógio que está ali. Se possível for, ela arranca seu braço para tirar esse relógio. Você acha que não? Quem ensinou uma criança a brigar com a outra? Pai e mãe não ensinam a criança a brigar com a outra. É o instinto dela. Não é? Ela já nasce com isso. Nós nascemos com isso. Mas se ela pudesse, ela arrancar no seu braço e pegar no seu relógio. Nós somos assim. Nós não somos guiados, nós não podemos e não devemos ser guiados por aquilo que nós queremos e por aquilo que nós almejamos, porque muitas das vezes o que eu e o que você quer não é aquilo que Deus quer. Você já ouviu aquelas pessoas? Elas falam assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aqui Jesus estava mostrando: olha, a vontade do Senhor aqui é o que Moisés falou: honra pai e mãe. É a vontade de Deus. Então, muitas pessoas, elas vivem seus 30 anos, 40, 50, 60 anos dentro de uma igreja cristã e não sabem qual é a vontade de Deus para a vida dela. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você ainda não sabe, eu recomendo que você leia Gênesis até Apocalipse. Você vai achar a vontade de Deus ali. Porque muitas das vezes nós assimilamos a vontade de Deus com coisas carnais. Por exemplo, trabalho. Meu irmão, a Bíblia diz que você tem que trabalhar. Não é verdade? Agora, o trabalho que você vai ter, dependendo da sua profissão, da sua habilidade, se você tem habilidade para ser um médico, um enfermeiro, um professor, um pedreiro, né, um músico, depende de cada um. Mas a ordem bíblica é do suor do seu trabalho, comerás. Trabalho. É uma das vontades de Deus para mim e para a sua vida. Né? Mas nós temos como tendência de assimilar isso com vontades humanas, com coisas terrenas. Exemplo, que lugar eu devo morar? Em que determinada escola eu devo estudar? Em que determinada igreja eu devo frequentar? Essa você deve realmente se perguntar e pesquisar e orar bastante para que Deus te apresente uma igreja que ande ali 99% com que a Bíblia ensina, porque senão realmente dá ruim. Mas nós temos essas perguntas e fazemos essas perguntas, mas a vontade, irmão, de Deus está revelada nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse para cada um de nós. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Independente do emprego que você tem, independente da formação que você tem, independente do grau de ensino que você possa ter, os fariseus aqui, eles tinham um ensino bastante elevado. O pastor falou pela manhã que um judeu, para ele se tornar sacerdote, ele era separado, com seus 25 anos de idade, quando tinha para estudar um ensino mais aprofundado, para quando chegar aos 30, ele está preparado para oficializar o seu papel de sacerdote. Independente do grau que você possa ter de ensino, da capacidade que você possa ter, fique sabendo que a vontade de Deus é boa, ela não é ruim, e ela é perfeita, e é agradável. Seja você um letrado, seja você com pouco estudo, seja você médico, doutor, advogado, seja você o que for, a vontade de Deus para mim e para você é boa. Seja você uma conta bancária muito boa, seja você com zero na sua conta, Deus não está preocupado com essas coisas. Porque Jesus ensinou sobre isso. Olhai para os pardais, olhai para os lírios do campo. Deus sustenta cada um deles. Não vai sustentar vocês também? Então, irmãos, a vontade de Deus é boa, é perfeita, mas muitas vezes nós, por sermos guiados por nossa vontade, por aprendermos de tradições humanas, por aprendermos de outras doutrinas de homens, não observamos segundo a palavra de Deus. Quer ver só uma doutrina, que eu não vou citar a igreja, mas que não é doutrina bíblica, existe uma determinada religião. Eu conversando com esse determinado irmão, ou amigo, né? Não sei se eu posso chamar de irmão, né? Ele falou assim: olha, na nossa igreja a gente não estuda para pregar.
Isso mesmo. Eu falei, mas como que vocês pregam se vocês não estudam a Bíblia? A gente, para pregar, você tem que pegar um livro, que é a Bíblia. Ele, não, a gente prega com revelação. Pô, legal. Foi assim que ele respondeu. Que é outra tradição de homem, existe determinada igreja que há muitos anos atrás era bem forte, que você só poderia usar calça. Acredito que irmã já sabe o que é. Não estou falando mal de igreja nenhuma, né? Não estou falando mal de igreja nenhuma. Estou simplesmente citando para você o que é doutrina de homem, preceito de homem, que a Bíblia nunca ensinou e a gente coloca como um fardo pesado para os irmãos guardarem e seguir. Que não é bíblico. Não é bíblico. Outro fardo pesado, que não é bíblico, a observância de um determinado dia. Que uma determinada igreja ensina que você deve guardar o sábado. Não é bíblico. Não é bíblico. De acordo com a Bíblia, isso foi para aquela determinada época, para um determinado povo, que saiu de uma determinada cidade escravizada, o povo de Deus. Então foi dado a eles a guarda desse dia, mas apontando para um dia que a Bíblia chama como nosso descanso celestial. Isso aí já é questão de doutrina. Mas para os irmãos terem ideia de outra pior ainda, outra pesada. Se o seu parente estiver passando mal, necessitando de sangue a ponto de morrer, você não pode doar sangue. Vocês já ouviram essa, né? Nós temos uma enfermeira viva. Então, se você estiver precisando de sangue, e se você segue a doutrina dos testemunhos de Jeová, você não pode receber o sangue, você não pode levar o seu filho, parente, seja lá quem for, para receber o sangue. Porque são tradições dos homens. Não é bíblico, não tem base bíblica para isso, mas nós fazemos conforme eles ensinam. Nós, irmãos, fazemos muitas das vezes conforme eles ensinam. E se nós não formos constantes, firmes e constantes na palavra de Deus, conforme eu disse mais cedo, nós seremos levados por todo tipo de ensinamento. Todo tipo de ensinamento. Eu estava agora acompanhando um ensino com uma determinada pessoa, nem sei quem é a pessoa, é famosa na internet. Está ensinando sobre a doutrina da Trindade. E ele rebatendo que não existe a doutrina da Trindade na Bíblia. E ele usando os textos, negócio todo, mostrando, aí faz os slides, bota a foto, tudo bonitinho. E muitas pessoas seguem. E muitas pessoas acreditam. Por quê? Preceitos de homem. Doutrinas de homem. Ensinamentos, irmãos, que nunca foram ensinados na palavra de Deus, que são adulterados, que são ensinados com uma falsa verdade, porque é assim que uma doutrina falsa é ensinada. Eles pegam uma meia verdade das Escrituras e acrescentam a sua ideologia ou a sua tese. Foi assim que Satanás fez com Jesus, foi assim que Satanás fez lá no Éden, e é assim que Satanás faz com você até o dia de hoje. Faz comigo, faz com você. Então, só sendo firmes e constantes na palavra de Deus, não vamos ser levados pelos ensinamentos de Satanás, não seremos levados pelos ensinamentos que são doutrina de homens, não seremos levados por ensinamentos que são tradições dos homens, não seremos levados, irmãos, mas precisamos estar firmes e constantes na palavra de Deus. Eu vi um vídeo essa semana. Por que estou citando muito? Porque é importante para nós. É porque tudo que a gente faz hoje, a gente carrega o celular, não é verdade? Se você vai tomar café, o celular está ali do seu lado. Se você acorda, o celular está debaixo do travesseiro. Né? Se você vai no banheiro, o celular está lá. Existe hoje banheiro que tem até tomada do lado do vaso. O cara está lá e bota o carregador no celular. E tudo que você faz tem que levar o bendito do celular. E eu vi um cara, ele fez um vídeo, ele fez o contrário. Tudo que ele fazia, ele ia para a Bíblia do lado. Lavava a louça, parava no versículo. Ia para o banheiro, parava. Eu achei aquilo interessante, porque se de fato nós fizéssemos isso, abrisse mão do celular e fizéssemos com a Bíblia o que fazemos com o celular, quão forte nós seríamos espiritualmente? Já pensou? Quão forte nós seríamos para rebater uma falsa heresia, para rebater um falso ensino? Porque, irmãos, se a gente for conversar, muitos de nós, vamos conversar com um testemunho de Jeová, eles nos colocam no chinelo. Acho que podia, né?
Já conversei com bastante desde muito. O pastor não, o pastor é doutorado em Bíblia. O pastor não passa, mas estou falando daqueles que não estudam a Bíblia, a palavra de Deus. Colocam no chinelo, porque eu já conversei com testemunhos de Jeová, e meu irmão, eles estudam. Já conversei com muitos adventistas que eles também estudam. Eu tenho um cunhado que é adventista. Minha irmã também é adventista. Tenho um cunhado e uma irmã que é adventista. Então eles estudam. Eles não são como nós. Muitos de nós, muitas das vezes, só pegamos a Bíblia no dia de domingo à noite e trazemos para o culto e a gente só lê quando o mensageiro lê. Nós fazemos assim muitas das vezes. Só lemos a Bíblia quando o pastor pede para abrir determinado livro, determinado capítulo, determinado versículo, aí é que a gente leu durante a semana. E o resto da semana, a Bíblia está guardada, empoeirando, pegando poeira, né? Aí quando a gente pega para trazer para o culto, a gente nem traz mais Bíblia para o culto, mas pelo menos é no celular, né? Aí você pega a sua Bíblia para trazer para o culto, aí está sujo de poeira, você limpa, e só. Nós não temos contato, irmãos, com a palavra de Deus. Nós não temos intimidade com a palavra de Deus. E se nós não tivermos contato com a palavra de Deus, intimidade com a palavra de Deus, nós seremos levados por todo tipo de vento de doutrina, outra pior ainda, apesar do que eu vi essa semana. O camarada ele estava falando assim, ele falando assim, eu provo na Bíblia que Jesus não ressuscitou, que não há ressurreição dos mortos, né? Paulo já tinha rebatido essa tese lá em Coríntios, que muitos não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Paulo vai dizer o que? Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? E Cristo é a primícia, ressuscitou primeiro, e nós seremos ressuscitados com Ele, juntamente em glória. Mas o camarada pegando o versículo da Bíblia, para vocês terem ideia, eles não usam outras coisas, eles usam a palavra de Deus. Pegando o versículo da Bíblia, aí pegam aqui, perguntam ali, distorce aqui, e provando ele que Jesus não ressuscitou, que não existe ressurreição dos mortos. Então, irmãos, se nós não estivermos preparados na palavra de Deus, seremos levados e vamos acreditar. Porque é fácil a gente acreditar. Porque hoje em dia, com o avanço da internet, é fácil. Hoje existe uma rede de canal de internet que tem podcast, não é verdade? Podcast daqui, podcast dali, é tanta informação que você não sabe que. Aí você escuta um pregador aqui, você escuta outro pregador ali, aí você escuta um ensino aqui. Esses dias o pregador estava falando de uma música, né? Eu já tinha visto esse vídeo também, aí o pregador falando da música lá, que ele cresça, que ele diminua, ensinando totalmente fora do contexto, aí ensinando outra coisa. Aí você pega outro podcast que o camarada já ensinando outra coisa e você fica perdido, e agora? Para onde eu vou? Não é assim? Por isso, irmãos, que você e eu precisamos disso aqui. Disso aí que está na sua mão, na mão de vocês, muitos têm em casa, né, aberto no Salmo 91. Isso aí que tem no seu celular. Se não tem, quando chegar em casa, baixa o aplicativo da Bíblia, você tem no seu celular. Que você tem no seu celular, você precisa disso. E eu preciso disso. Nós, irmãos, precisamos disso, da palavra de Deus. Porque se nós não estivermos, irmãos, firmes e constantes na palavra de Deus, nós seremos conforme os fariseus, e pior ainda, além de aprender e aceitar como verdade, nós vamos ensinar para os outros como verdade, porque era isso que eles estavam fazendo, ensinando para toda uma geração, de que se eles pegassem o seu dinheiro, falassem que estavam ofertando como oferta para o Senhor, eles estavam livres da obrigação de honrar pai e mãe. Era isso que eles estavam fazendo. Eles aprenderam de gerações em gerações, os antepassados ensinaram dessa forma, e eles aprenderam, e agora eles estão se aproveitando daquilo, ensinando para outras pessoas. Se vocês quiserem guardar o dinheiro de vocês, não honrar pai e mãe de vocês, diga que é oferta para o Senhor. Está tudo resolvido. E Jesus chega e fala, não está resolvido, porque vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está bem distante de mim. Vocês guardam princípios, preceitos e mandamentos de homens, mas não aquilo que Moisés ensinou na sua lei, honra pai e mãe. Então, irmãos, que nós também tenhamos esse cuidado de não aprender aquilo que é errado, e além de aprender o que é errado, ensinar para os outros o que é errado. Ensinar para os outros o que é errado. Você conhece aquele versículo?
A quem muito foi dado, alguém completo isso? Muito será cobrado. Se você aprendeu muito, você vai ser cobrado muito daquilo que você aprendeu. Se você aprendeu muito da palavra de Deus, e aqui, irmãos, na Igreja Batista do São Roque, você não tem como dizer que não aprendeu. Aqui você vai ser muito cobrado. O pastor que eu digo. Aqui é porque existem muitas igrejas que não é como aqui, não é. A gente já visitamos várias igrejas antes de vir morar aqui em Paraty, e não é como aqui. Aqui o ensino é pesado, é sério. Então, se você é muito dado, você vai ser muito cobrado. Vai, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O pastor vai ser cobrado da posição de pastor que ele tem. Os músicos serão cobrados da posição de músico que eles têm. Professores, líderes, líderes de escola dominical, da salinha das crianças, de outras determinadas funções que possa ter dentro da igreja, serão cobrados daquilo que foi lhe dado. Vocês lembram da parábola do talento? Um enterrou, o outro também enterrou, o outro também enterrou. O que ganhou um, ele não multiplicou. Os outros que ganharam mais, multiplicaram. E o outro deixou lá enterrado. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, irmãos, para que a gente possa guardar em nosso coração e você possa meditar nessa noite. Observe segundo a palavra de Deus. Quer saber qual é a boa, perfeita e vontade e agradável vontade de Deus para a sua vida? Procure na palavra de Deus. Lá você vai encontrar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu devo fazer? Onde eu devo ir? Na palavra de Deus você acha. Você quer seguir caminhando, como o apóstolo Paulo, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhando para frente? Por que Paulo olhava para frente? Sem olhar para a direita nem para a esquerda. Paulo diz que ele tinha um alvo para acertar. Esse alvo era Cristo. Então, se você quer seguir como Paulo, olhando para frente, nem para a direita nem para a esquerda, olhando sempre para Cristo, observe segundo a palavra de Deus, porque lá você vai achar sobre Cristo Jesus. Você não vai achar sobre Cristo em outro livro. Não vai. Você não vai achar sobre Cristo Jesus em determinadas seitas, ou aqueles folhetos de evangelismo. Muitas pessoas se contentam com aquele folhetinho de evangelismo. Aquilo ali não sustenta. Aquilo ali é só um alimento que você comeu, mas depois você já tem fome. Graças a Deus, aqueles que recebem esse folheto se convertem e passam a ser um cristão. Mas